Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Neste vídeo de hoje, você vai descobrir o que realmente está por trás da raiva e como a forma como nos comunicamos pode influenciar essa emoção, seja para alimentá-la ou para dissipá-la. Exploraremos a frequência da comunicação e como elas mudam nossos relacionamentos, além de entender a relação entre raiva e autoestima, expectativa também. Por que você deveria assistir esse vídeo até o final? Eu te faço aqui o convite, porque você vai entender 3 técnicas para lidar com pessoas raivosas sem absorver a energia negativa delas ou a energia negativa dessa emoção e transformar qualquer conversa tensa em uma comunicação mais equilibrada e poderosa. E se você deseja melhorar seus relacionamentos e evitar desgastes emocionais, este vídeo é para você. Então eu recomendo que você fique até o final. Antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe também, deixe seus comentários. Não se esqueça também de curtir o vídeo logo quando você está assistindo, que às vezes a gente esquece de curtir. E sim, compartilhe essa mensagem com aquelas pessoas que você considera que essa mensagem é relevante, vai agregar algum valor na vida dessa pessoa, ok? Não se esqueça também de checar na descrição do vídeo as informações sobre o meu blog, sobre o meu site. No blog tem artigos bem interessantes sobre coisas que vão acrescentar valor também na sua vida. Nem tudo dá para a gente colocar aqui no YouTube, então você pode ir lá e pode acessar essas informações, checar também os conteúdos, cursos, e-books, guias para você ter muito mais informação e conhecimento, ok? Então, muito bem. Por que as pessoas são tão raivosas? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem estar sempre com raiva? Seja no trânsito, no trabalho ou até mesmo dentro de casa. A raiva parece estar em toda parte. Mas o que realmente está por trás desse comportamento? Então, hoje vamos explorar as frequências da comunicação. Existem algumas frequências da comunicação. Então, como elas moldam a forma como as pessoas expressam suas emoções, especialmente nesse caso aqui, a raiva. Então, se você quer aprender como lidar melhor com as pessoas raivosas ou até mesmo transformar essa energia, fique comigo até o final. Exploraremos com essas ferramentas bem interessantes e práticas para você colocar aí na sua vida, ok? Então, muito bem, a raiva, vamos entender primeiro momento o que é a raiva. A raiva é uma emoção natural e tem a sua função. Todos nós temos essa emoção e ela se faz necessária. Ela surge quando sentimos que alguma coisa está fora do nosso controle. Quando sentimos que fomos injustiçados ou que nossas necessidades não estão sendo atendidas. Mas nem sempre ela se manifesta dessa forma, de forma consciente. Muitas vezes a raiva é apenas a ponta do iceberg. Por baixo dela existem outras emoções como medo, frustração e insegurança. E às vezes tem a explosão num determinado assunto, mas realmente, quando analisamos, aquele motivo não é o real motivo da nossa explosão. Então, agora que a maioria das pessoas não percebem é que a forma como nós nos comunicamos para alimentar ou dissipar essa raiva requer um trato ou um entendimento melhor. Por isso que nós deveríamos estudar mais e entender mais sobre as nossas emoções. E não é isso que acontece. Nós queremos controlar as coisas que acontecem fora, comportamento do outro, situações no outro, e esquecemos de praticar e de aprender ao longo da nossa trajetória como lidar com as nossas emoções. As frequências da comunicação existem várias, então, todas as vezes que nós falamos algo, cada palavra que usamos tem uma frequência. E essa frequência pode criar harmonia ou conflito. Algumas pessoas operam sempre em uma frequência de defesa, ataque ou resistência. E é aí que a raiva se manifesta. Então, veja bem, se eu já sei, diante da informação, que
cada palavra que eu deixo sair pela minha boca tem uma frequência, vibra numa frequência alta ou baixa, o ideal seria eu observar e começar a lidar melhor com essas palavras que eu deixo sair, porque eu estou criando aí uma onda, né, em volta de mim, uma frequência. Então, veja bem, se você responde à raiva, imagine esse cenário aqui, se você responde à raiva com mais raiva, a comunicação entra em um ciclo destrutivo. Isso é muito claro para nós. Tem aquela expressão que quando um não quer, dois não brigam. Então essa expressão ela é bem clara aqui para esses dois exemplos. Se você responde com empatia e presença, pode transformar o estado emocional da outra pessoa, porque você está no controle e você sabe que você não quer brigar e não vai, porque você está no comando, na verdade é no comando dessa situação. Então, isso não significa, esse é um ponto aqui bem interessante, que isso não significa que quando nós baixamos o tom ou quando nós damos aquele passo para trás, não é? Nos tornamos com empatia diante de uma pessoa desequilibrada, isso não significa que nós devemos baixar a cabeça para tudo, aceitar tudo e permitir abusos e desrespeitos, porque geralmente quando nós falamos sobre esse assunto, sempre vem aquela resposta de que, mas eu não vou ficar fazendo papel de bobo ou de boba, não vou ficar levando desaforo para casa ou baixando a cabeça para tudo. E é exatamente o contrário. Uma pessoa que está no comando da sua emoção, em nenhum momento ela se sente menos ou desrespeitada por uma pessoa que está em destempero, uma pessoa que está totalmente desequilibrada diante de uma conversa, porque desse destempero ou desse desequilíbrio que começa com palavras e que às vezes falta pouco para ir para a agressão física e que geralmente tem agressões com verbais, então a gente imagina que essa pessoa está totalmente tomada por algo mais forte que ela não está no seu estado natural. Então, se a gente analisasse que a raiva tem uma ponta ali bem conectada com a autoestima, com a baixa estima, melhor dizendo. Então, aqui vem um ponto fundamental. A forma como lidamos com a raiva das outras pessoas tem muito a ver com a nossa própria autoestima. E por que acontece isso? Se nós nos sentimos inseguros, qualquer explosão de raiva nos afeta profundamente. Mas quando nós estamos seguros de quem somos, conseguimos observar a situação sem absorver a energia negativa do momento ou da pessoa. Então aí vem a autoestima. Uma pessoa segura de si tem autoestima, não é? Uma pessoa segura, com autonomia, que não tem nada a ver com apontar dedo na cara e falar verdades. Esse apontar dedo na cara e falar verdades, é interessante a gente saber que isso é uma fragilidade. Uma pessoa não precisa alterar o tom da sua voz para se fazer ser entendida ou compreendida. Ok. Isso também vale para quem sente muita raiva. Quanto mais alguém se sente preso a expectativas dos outros, mais frustrado e irritado tende a ser. Então, a expectativa que nós criamos em relação a situações, a fatos e a pessoas interfere nesse nosso estado, nesse nosso estado alterado. Então, às vezes, o real motivo dessa raiva não é uma situação específica, tem algo por trás que é interessante a gente investigar, não é? Analisar, descobrir por que exatamente eu estou sentindo raiva, qual é o real motivo da raiva. E às vezes nós acabamos extravasando ou descarregando essa explosão em pessoas ou situações que não tem nada a ver com aquele motivo. Então, como transformar essa raiva em uma comunicação mais equilibrada e até mesmo poderosa? Eu quero aqui te dar três
3 técnicas para que o vídeo não fique muito longo. Eu já vou entrar aqui na solução. Vou te dar 3 formas aqui para você começar a usar isso. Então, para lidar com pessoas que têm esse estado alterado, esse estado raivoso e transformar o ambiente ao seu redor, você deve assumir uma postura onde você já entra na conversa sabendo que você vai observar esse estado alterado do outro. Então, é bem difícil, né, a gente se colocar numa postura onde você vai observar, não é, o outro primeiro. Mas isso é um exercício que a gente começa fazendo, porque você só vai observar o outro primeiro se você estiver muito bem com você. Se você não estiver bem com você, você só vai enxergar o dedo que você quer apontar na cara do outro e o troco que você quer dar no outro na mesma moeda, porque você não é trouxa nem idiota e não vai levar desaforo para casa. Você percebe o tamanho do problema quando você já chega num problema com um problema? Então, esse é o ponto. Então, olha só, primeira técnica, você vai aprender a respirar. Respire 1, respire 2, respire 3. 3 é um bom número. A raiva se alimenta de reações impulsivas, então você deve observar se você é uma pessoa impulsiva, se você age, se você é reativo, se você reage ao primeiro olhar atravessado. Então, obviamente, gente, que para a gente lidar com essas questões, a gente tem que aprender sobre quem nós somos. Eu devo sim aprender o porquê que eu me comporto de determinadas formas, para que eu saiba como eu vou agir ou reagir a determinadas situações nesse mundo tão desafiador como as coisas são hoje. Então, não seja reativo ou impulsivo ou impulsiva. Se você mantém uma frequência equilibrada, o outro naturalmente sente essa vibração. Então, eu digo para você que é possível que uma pessoa muito desequilibrada queira brigar, atacar você, e a sua atitude equilibrada de dar passos para trás ou de mostrar que você não vai entrar naquela frequência faça com que a pessoa mude. Então, isso requer treino, ok? Uma outra técnica interessante, use perguntas em vez de respostas. Em vez de respostas, às vezes, que confrontam ou que atacam, faça perguntas, perguntas diretas. Em vez de confrontar, experimente fazer perguntas, como por exemplo, o que está acontecendo? Faça isso olhando no olho da pessoa sem ser agressivo, com respeito, imponha respeito. O que você realmente quer com isso? Coloque a pessoa para pensar. Quando você coloca a pessoa para pensar, você percebe que alguma coisa nela vai mudar, porque quando a pessoa está no seu destempero, ela não está pensando. E isso é muito triste, tá? Então, quando você faz essas perguntas, o que está acontecendo ou o que você realmente quer com isso, isso tira a pessoa do modo automático de ataque, porque a pessoa não está em si. Então, é triste realmente. Um outro ponto aqui, reforce sua autenticidade e segurança quando você se comunica com verdade e sem medo. Você cria um espaço onde a raiva perde força. Então, eu não sei se você já teve alguma experiência onde a pessoa estava muito agressiva e querendo ficar num tamanho que ela não tinha, e você olha no olho, respira fundo, mostra uma calma, uma tranquilidade, a sua autenticidade, a sua verdade. Você não está desrespeitando a pessoa. E às vezes essa postura calma, ela se torna agressiva para algumas pessoas. Elas se sentem mais confrontadas e agressivas num primeiro momento, elas se sentem desrespeitadas pela sua postura calma e segura e tranquila. Então isso é uma força que você deve exercitar. E para concluir aqui, para que esse vídeo não fique tão longo, essa é uma aula vasta e de um assunto gigante que eu passo nas minhas aulas, nos meus grupos de estudo, mas para que esse vídeo não fique tão longo, eu estou dando aqui algumas pinceladas, não é? Então, se você quer melhorar seus relacionamentos e se comunicar de forma mais poderosa, comece a entender
que a raiva é apenas um reflexo de que está dentro de cada um de nós. Todos nós temos, mas ela é apenas uma pequena pontinha lá, o que está por trás. Então, analise isso, busque entender melhor isso. Você já está lidando com alguém que tem esse estado complexo, que é você mesmo. Agora, você imagina como seria você conviver todos os dias, você lidar todos os dias, seja na sua casa, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade hoje, nas mídias sociais, nós lidamos o tempo todo com esse tipo de confronto, com esse tipo de comportamento. Então, como reagir a esse tipo de comportamento? Quando você reage esse comportamento fora, você não está entendendo o que tem lá. Então, esse é um dos chamados aqui para que você entenda primeiro em você como reagir, como lidar, como alinhar sua frequência com essa frequência desse algo poderoso que você deseja aí, para que você não desperdice a sua energia, para que você não perca energia, porque é isso que acaba acontecendo, né? Quando você reage, você acaba baixando a sua frequência, e aí, eu não sei você, mas se eu entro numa briga com alguém, num confronto com alguém, e isso que eu estou falando aqui, às vezes uma discussão mais calorosa, eu perco totalmente a minha energia, então isso é algo que eu não gosto de fazer, e eu tento cada vez mais não ter esse tipo de confronto. Tento resolver as coisas sempre da melhor forma possível, que são com diálogos inteligentes. Pessoas inteligentes divergem, mas elas podem sim resolver as coisas dialogando, não é, conversando de forma respeitosa. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha se nutrido aqui nessa fonte. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E dar um pulinho lá no meu blog. Veja lá os artigos que tem lá. E se nutra nessa fonte cada vez mais. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo!